Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 3, capítulos 53 e 54. No capítulo 53, 17 de março de 1900. Dor do Papa. Humildade. Esta manhã o bendito Jesus me fazia ver o Santo Padre com as asas abertas, que ia em busca de seus filhos para recolhê-los sob suas asas. E ouvia seus lamentos que diziam: meus filhos, quantas vezes busquei reunir-vos sob minhas asas e vocês me fogem. Ah, escutem meus lamentos e tenham compaixão de minha dor. E enquanto dizia isto, chorava amargamente e parecia que não eram só os leigos que se afastavam do Papa, mas também os sacerdotes, e estes davam mais dor ao Santo Padre. Que pena dava ver o Papa nesta posição. Depois disto, vi Jesus que fazia eco aos lamentos do Santo Padre e acrescentava: poucos são os que permaneceram fiéis, e estes poucos vivem como raposas escondidas em suas próprias cavernas. Têm medo de expor-se para arrancar seus próprios filhos da boca dos lobos. Falam, propõem, mas todas são palavras ditas ao vento, jamais chegam aos fatos. Dito isto, ele desapareceu. Depois de pouco tempo, voltou e eu me sentia toda aniquilada em mim mesma ante a presença de Jesus. E ele, vendo-me assim, disse-me: minha filha, quanto mais você abaixa em si mesma, tanto mais me sinto atraído a me abaixar para você e te encher de minha graça. Eis porque a humildade é precursora da luz. Um trecho cujo ele fala de dois temas. Um é a dor do Papa e outro é a humildade. E aqui nesse último trechinho, último parágrafo aqui, o Senhor vem falando para Luísa da humildade, que quanto mais a Luísa, nós nos abaixamos em nós mesmos, na nossa pequenez, na nossa limitação, tanto mais ele vai se sentir atraído a se abaixar para se sentiu na época para se abaixar para Luísa e hoje se sente também atraído a se abaixar para nós, para nos encher da graça dele. E eis porque a humildade é precursora, ou seja, aquela que vem antes da luz, aquela que aponta a luz. A humildade, ela dá abertura à luz, ou seja, ao conhecimento. Quem é humilde vai conhecer, quem é soberbo vai ficar cego, vai ficar nas trevas, vai ficar sem compreensão, achando que sabe alguma coisa, mas na verdade é tudo deturpação, o que a pessoa vê, o que a pessoa entende, o que a pessoa enxerga. Porque quando a pessoa não está na humildade, ela não tem posse da humildade, quando ela não é humilde, ela é o contrário. E o contrário da humildade é a soberba, o orgulho, a pessoa cheia de si. Então é tão necessário a gente compreender que o esvaziamento, saber-se nada, saber que nós somos, que nós por nós mesmos somos nada, e nós precisamos manter-nos nesse nada para que o Senhor possa, Ele que é tudo, fazer em nós aquilo que Ele quiser, reinar na nossa vida, operar com a sua luz, com a sua graça, com o conhecimento que Ele quer nos comunicar. Mas é necessário que nós tenhamos consciência do nosso nada, da nossa miséria, da nossa necessidade, da nossa de que nós precisamos, reconhecer que nós precisamos de Deus e que sem Ele nós realmente somos nada. E o outro que fala do Papa, da dor do Papa, que não deixa também de ser a dor de Jesus, porque o Papa é o vigário de Cristo, ele é representante de Jesus na Terra. E quanto que o Papa se lamenta porque ele não é compreendido,
Ele diz assim ao lamento do Papa: meus filhos, quantas vezes busquei reunir-vos sob minhas asas e vocês me fogem. Quantas vezes o Papa é ali, o sumo, é o pontífice, é aquele que faz a ligação. É através, claro, que do magistério, conjuntamente com o Papa, mas quem dá a palavra final é o Papa em questões doutrinárias, em questões de fé, em questão religiosa, questão de moral. Aquilo que cabe à igreja é legislar, cabe que a igreja ensinar a respeito de moral, de fé, a respeito de questões espirituais. E quando o Papa faz ali, dá o selo, é ligado no céu. Aquilo que o Papa, que é o representante de Cristo e que é o sucessor do apóstolo Pedro, que foi essa pedra sobre a qual Jesus edificou a sua igreja e deu para ele as portas do céu e disse que aquilo que ligares na terra será ligado no céu, e aquilo que desligares da terra será desligado no céu. E o quanto que é necessário a unidade em torno do Papa, a unidade visível da igreja na terra é em torno do Papa. Se Cristo é a cabeça da igreja de forma espiritual, o Papa é essa cabeça visível da igreja, porque ele ali na hierarquia é o que está no topo da hierarquia da igreja e aquele a quem nós devemos obediência, aquele que nós devemos reverência, aquele a quem nós devemos todas as orações, também o nosso amor, o nosso carinho para com ele, que é nosso pai espiritual também aqui na terra. E o quanto que esse sofrimento, né, aparece nessa visão da Luísa do Santo Padre, nessa amargura, nessa tristeza, porque não só leigos, mas os sacerdotes se afastavam dele, se afastavam dos ensinamentos, se afastavam dessa unidade. E a Luísa estava ali penalizada por ver essa situação do Santo Padre, e Jesus vem acrescentando para ela ali, fazendo eco a essa situação, a essa realidade ao qual ela estava vendo do Santo Padre. Jesus vem dizendo para ela: poucos são os que permaneceram fiéis, e estes poucos vivem como raposas escondidas em suas próprias cavernas. Então, mesmo que além de ser poucos os que permanecem fiéis, mesmo entre esses que permaneceram fiéis, ainda vivem como raposas escondidas, com medo de se expor, de colocar a cara para bater, de que as pessoas olhem, apontem, acusem, tem medo do mundo, quer estar de bem com o mundo, quer estar em paz com o mundo. Mas quem faz as pazes com o mundo entra em guerra com Deus. Então isso é importante a gente também saber, de que muitos ficam em cima do muro ou se escondem como raposas, como de Jesus. E uma outra coisa que eu lembrei aqui, quando eu comecei a ler, eu escutando já a meditação, e né, quando veio lá a palavra dor do Papa, e aí ontem mesmo ainda lia alguns textos, algumas mensagens de Nossa Senhora ao Padre Gobi, aquelas mensagens do livro azul do Padre Gobi, do movimento sacerdotal mariano, e algumas onde Nossa Senhora falava dessa necessidade de estarmos unidos ao Santo Padre, de mantermos essa comunhão, o quanto que isso é importante, porque a igreja é essa manifestação da realidade do céu aqui na terra. A igreja é essa expressão da realidade do céu aqui na terra. E também que a igreja, ela também se manifesta de três formas, ela se manifesta, ela tem ali de três aspectos a igreja se manifesta. A igreja também é como se fosse uma trindade, porque a igreja na terra, essa expressão da igreja, claro que toda igreja Jesus é a cabeça, e aqui na terra é essa igreja que peregrina, essa igreja que sofre, essa igreja que está a caminho, essa igreja que está no exílio. E a igreja padecente é aquela que também está sofrendo, mas cujo a garantia do céu já está estabelecida, e que é a igreja padecente, que é a igreja do purgatório, e a igreja triunfante, que é já dos bem-aventurados no céu. Então é uma única igreja, mas em três expressões. E, e o quanto que é importante nós que somos peregrinos, nós que estamos aqui nesse mundo ainda, vivendo essa realidade da terra ainda, quanto que é importante nós termos comunhão com o Papa,
estarmos unidos a Ele, porque é dentro dessa barca da igreja, dessa barca de Pedro, essa barca da igreja, é que nós seremos salvos, somos salvos e santificados agora nesse tempo. A proposta da santificação não é fora da igreja, é dentro da igreja. Sobretudo dentro da igreja, sobretudo em união com a igreja. Mesmo que a igreja esteja passando pela sua purificação, está passando pelo Calvário, está ali seguindo os passos do Cristo, a igreja passando por essa purificação, subindo o Calvário para ser crucificada. Jesus morreu, mas ressuscitou. A igreja pode até parecer que a igreja está perdendo as forças, está morrendo, mas não. Ela está passando por esse processo de purificação para depois ela ressurgir. Não que ela vá morrer, a igreja não vai morrer, mas ela está sendo purificada para depois assumir esse aspecto triunfal, esse aspecto luminoso, esse aspecto realmente de mãe que ensina, de mãe sob o comando do Papa ali, de mãe que acolhe, que coloca ali debaixo dos braços, debaixo das asas, e que protege, que ensina, que educa os seus filhos. Então é importantíssimo a gente ter essa consciência de que nós somos filhos da igreja, somos filhos dessa mãe igreja, e nós devemos crer no que crê e no que ensina a Santa Igreja. Essa Santa Igreja que as portas do inferno nunca vão prevalecer. Pode até deixar ali machucada, pode até deixar ali quase ao chão, mas nunca vai vencer, porque quem é a cabeça dessa igreja é o Senhor. Então a gente nunca pode esquecer disso. E no capítulo 54, de 20 de março de 1900, advertência de castigos. Tendo recebido a comunhão, via meu doce Jesus que me convidava a sair com ele, mas com o pacto de que, ao ir junto com ele, onde via que Jesus estava obrigado a mandar castigos pelos pecados, não devia discutir com ele para que não os mandasse. Com esta condição saímos, percorrendo a terra. Em primeiro lugar, comecei a ver, não muito longe de nós, especialmente em certos pontos, tudo seco. Então, me dirigindo a ele, disse: Senhor, como farão estas pobres gentes, se lhes falta o alimento para se nutrirem? Ah, você pode tudo, assim como fez secar, assim faça que reverdeça. E como tinha a coroa de espinhos, estendi-lhe a mão, dizendo: Meu bem, que te fizeram estas nações? Talvez te tenham posto nesta coroa de espinhos. Pois bem, entregue a mim. Assim ficarás aplacado e lhes dará o alimento para não as deixar morrer. E tirando-a, coloquei-a sobre a minha cabeça. Enquanto fazia isso, Jesus me disse: Parece que não posso levá-la junto comigo, porque levá-la e não poder fazer nada eu mesmo. E eu: Senhor, não fiz nada, perdoa-me se achas que fiz mal, mas leva-me juntamente contigo. E ele: O teu modo de agir me ata por todas as partes. E eu sou, não sou eu que faço assim, és tu mesmo que me obrigas a fazer assim. Porque ao encontrar-me contigo, vejo que todas as coisas são tuas. E se não tomar cuidado das tuas coisas, parece-me que viria a não tomar cuidado de ti mesmo. Por isso deves perdoar-me, se faço assim, já que o faço por amor teu, e não deves afastar-me por isto. Em seguida, continuamos a girar, e fazia quanto mais podia para não lhe dizer nada de que não castigasse em algum ponto, para não lhe dar ocasião que me mandasse retirar, e assim perder sua amável presença. Mas onde não podia começar a discutir com ele. Chegamos a um ponto da Itália onde estavam fazendo um convênio que devia causar uma grande desordem, mas não entendi o que era, porque tendo começado a dizer, o Senhor não permitia, não começado a dizer, Senhor, não permita, pobre gente, como farão? Vendo Jesus que eu me afanava e queria impedi-lo, disse-me com império, retira-te, retira-te. E tirando uma cinta de pregos de alfinetes que tinha encaixado em seu corpo, que o fazia sofrer muito, acrescentou: Retira-te e leva esta cinta contigo. Assim me livrarás, aliviarás muito. E eu: Sim, eu porei em teu lugar, mas deixe-me estar contigo. E ele: Não, retira-te. E eu disse com tal império que, não podendo resistir, em um instante me encontrei em mim mesma e não pude entender qual era aquele convênio. Olha que interessante.
Jesus levou a Luísa, mas sob a condição de que ela não rogasse para que ele não castigasse, para que ela ficasse ali do lado dele, mas quietinha. Porque quando ela ficava pedindo, ela querendo assumir ali, receber as penas, sofrer, ela tirava, meio que tirava um pouco da justiça das mãos dele, impedia um pouco esses castigos, e ele precisava castigar. Então, ele levou ela, mas queria que ela ficasse quieta, mas chega um momento que ela não consegue. E aí ele vem para meio que querendo ali falar com ela, e ela fala, mas não sou eu, é o Senhor mesmo, porque eu estando com o Senhor eu vejo que são coisas suas. Então, Jesus está castigando ali, mas são criaturas que são dele mesmo, que são partes do seu corpo, são obras das suas mãos, e quando ele castiga, ele também sofre. Se não castigar, ele sofre por causa da iniquidade dos homens, castigar também ele sofre, porque ele está castigando o próprio corpo dele. Porque todos nós somos ligados ao corpo de Jesus, somos parte do seu corpo. E castigar a criatura é castigar a si próprio. Então é por isso que a Luísa muitas vezes intervém, porque ela vê que quando ele está castigando, ele também está sofrendo. Porque, imagina, ele poderia ficar insensível, ficar ali sem sofrer nada, impassível, porque ele é Deus, mas ele também é homem. Essa é uma realidade, um mistério que para nós é incompreensível, não entra na nossa cabeça pequena de seres humanos, de compreender como que Jesus sofre, mas ele sofre por causa da humanidade. A humanidade dele continua sofrendo. Na divindade, não. Ele nunca sofreu na divindade, mas a humanidade, sim. Porque a humanidade não assumiu a condição humana só durante os 33 anos sobre a Terra. Ele assumiu a condição humana desde a eternidade. Esse plano todo, ele assume nas costas dele. E quando ele se encarna, vem à Terra e se encarna, e ali ele passa por toda essa realidade de sofrimento na própria pele da sua humanidade. Depois que ele retorna para o céu, ele continua, espiritualmente, ele continua a sofrer, porque ele está em cada um de nós. Se todos nós estamos ligados a ele, somos partes do seu corpo místico, nós fazemos parte, somos uma mesma família. Então, enquanto o ser humano sofre, o Senhor também sofre, porque está ligado. Então, um corpo, se a gente pensa, né, um corpo se há alguma parte do corpo que não está bem, que está ferida, que está doente, está machucada, o corpo todo sofre, mesmo que a dor seja localizada. Mas como que todo o nosso corpo ele é todo interligado por circuitos elétricos, por circuitos nervosos, esses elétricos, que é a questão nervosa, todo o nosso corpo está ligado ali na corrente sanguínea, nos circuitos nervosos, estamos todos, o nosso corpo todo está conectado, lá da pontinha do dedo até lá no topo da nossa cabeça, está tudo interligado o nosso corpo. Então, mesmo que sensivelmente a gente dá um tropeção lá e bate a cabeça do dedo e regaça a cabeça do dedo, faz ali um rombo e dói ali, mas o corpo todo sofre. O corpo todo sofre. Então, assim também, claro que de uma forma muito simples, a gente pode compreender que o Senhor, ele sofre por cada membro que está ali sofrendo. E qual que é o sofrimento do ser humano? É essa desordem, está fora da vontade de Deus, está desligado da vontade de Deus, está vivendo ali sob a condição da vontade humana, vivendo é, na escravidão mesmo das paixões, dos vícios, da vontade própria, e não reconhece Deus como sendo o seu Senhor e como sendo aquele que dá a vida e concede e que dá todas as condições de vida para o ser humano. Então, tudo isso vai causando dor no Senhor. Porque Ele gostaria, a sua vontade mesmo é que todos estivessem na ordem, todos estivessem ali sendo esses espaços dele viver e habitar dentro de cada um, sem escapar nenhum, que nenhum fugisse dele, que nenhum estivesse fora. Esse é o desejo de Deus, mas claro que na liberdade que o ser humano recebeu, ele escolhe muitas vezes viver fora de Deus, dizer não, fechar a porta na cara de Deus. E isso causa sofrimento a ele. E ele precisa castigar, porque muitas vezes é somente através do castigo que muitos dessas criaturas voltarão a união, voltarão à consciência, voltarão
a lembrar-se que Deus existe. Muitas vezes é no momento do sofrimento, é no momento da tribulação, é ali no flagelo, é no castigo que vai lembrar-se que existe Deus. Fora disso, muitos não lembram que Deus existe. Muitos, muitos, muitos. Amém, filhos.